Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você esteja assistindo este vídeo. Dando prosseguimento na leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Vinha de Luz, que tem por título No Reino Interior, e diz assim: Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Paulo, Romanos 14, 19. Não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. A influência dele é manifesta no mundo, em todas as coletividades. Entretanto, em nos referindo às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Nesse plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Enquanto o trabalhador espia questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. De igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante no lugar onde permanece, e se não aproveita os recursos em mãos para concretizar a verdadeira fraternidade, seu reino interno estará dividido e atormentado sob a tormenta forte. Não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagens ao mal, através de comentários alusivos à deficiência de muitos de nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia do justo entendimento. O caminho é infinito e o Pai vela por todos. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas com o Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Aí está, meus irmãos, mais uma bela página trazida aqui pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ditado pelo nosso irmão Emanuel. Desta feita, ele pega uma passagem de Paulo aos Romanos. Nessa reflexão, nos chama a atenção para aquilo que a massa faz e para aquilo que nós fazemos no nosso particular. A massa, como um todo, ela evolui muito lentamente e com muita dificuldade nas questões morais, nas questões de elevação espiritual. Porque é próprio desse nosso mundo ainda, por ser um mundo de prova e expiações. Já na esfera particular, a coisa muda, porque aí independe da massa. Seremos nós a acender a nossa luz, seremos nós a propagar a boa nova ao nosso redor, no ambiente concernente às nossas ações, o serviço, o lazer, as reuniões de grupo, enfim, onde quer que estejamos, ali seremos o arauto da boa nova, seremos o mensageiro da boa mensagem, seremos o portador da palavra de elevação. Caminhar com Jesus significa, sobretudo, aproveitar as oportunidades que cada dia oferece, porque o dia começa em branco, zerado, e nossas tendências é que vão moldando as nossas ações durante todo o transcorrer desse dia. E se as nossas tendências forem ruins, obviamente que o dia será moldado de forma ruim. Mas se nós estivermos dispostos a modificar essas tendências, a nos transformar,
através dos ensinamentos do Mestre, muito certamente nós estaremos caminhando para momentos mais felizes, mais serenos, mais tranquilos. Porque Jesus, acima de tudo, ele faz com que nós nos afastemos dos conflitos inúteis. Aqueles bate-boca, aquela discussão boba que não tem sentido, que não leva nem traz, por causa de um ponto de vista que amanhã já não existe mais. Então, meus irmãos, a fraternidade, ela se estende muito além da compreensão do que se tem hoje. Que às vezes as pessoas pensam que ser fraterno é ser bonzinho. Mas ser bonzinho quanto? Até pisar no calo? Ser bonzinho até aparecer a dificuldade que te provoca para te colocar contra a parede e mostrar que você não aprendeu coisíssima nenhuma? Então, a fraternidade, ela é muito mais profunda. Quando nós compreendemos que a fraternidade é um exercício de cristandade, nós começaremos, sim, a evoluir nesse sentido. Agora, cabe a cada um de nós, no seu particular, no seu próprio mundo, com as suas tendências, com as suas necessidades, com o seu entendimento, com a sua compreensão e com a sua própria cultura. Se a tua tendência é ruim, ou seja, você vai saber. Ah, mas como que eu vou saber? Vai saber. Vai saber por uma questão muito simples. Quando você estiver olhando os defeitos dos outros, você, por certo, está alimentando a tendência ruim. Quando você começar a aprender a olhar também as qualidades dos outros, você vai começar a trabalhar e reverter esta situação. Porque a tendência, ela é reversível. É como um cão. Conforme você o alimenta ou você o trata, é como ele será com você. Como nós temos ao nosso redor muitas pessoas que circulam mais de perto, mais de longe. E como nós as tratamos? Como nós lidamos com elas? Nós nos importamos com o que elas sentem, com o que elas pensam? Nós damos valor às suas opiniões? Nós pensamos em levar a eles uma palavra de elevação, de conforto, de fortalecimento? Tudo isso está à nossa disposição. O aprendiz do Cristo, ele deve conhecer, sobretudo, o que é fraternidade. E a fraternidade, ela não combina com maldade, ela não combina com apontar o dedo e fazer críticas, mas combina com amor, combina com carinho, com gentileza. Depende de cada um de nós para aderirmos aos ensinamentos do Mestre. E ao aderirmos, nós começamos a nos transformar. É certo que a coisa não vai acontecer da noite para o dia. Quem está pensando que vai simplesmente fazer uma promessa de ano novo, agora esse ano eu vou ser diferente, eu vou fazer tudo diferente, porque eu vou procurar ser mais cristão, porque eu vou procurar ser mais fraterno, porque eu vou procurar olhar só o lado bom das pessoas. Ótimo, maravilhoso. Só que não vai funcionar. Não vai funcionar porque isso é um trabalho do dia a dia. Todo dia você tem que fazer essa promessa. Não é só no ano novo. Então, estejamos conscientes de que seguir o Cristo necessita trabalho. Esse trabalho é um trabalho interior que nós realizamos em nós mesmos, independente daquilo que as pessoas possam pensar de nós. Porque quem está dentro de nós somos nós e Deus, que tudo vê. Então, se queremos realmente nos transformar, nos modificar para melhor, devemos começar esse trabalho de transformação
Aproveitemos o fim de ano que aí está, né? Ou o começo de ano, para que possamos, de um lado, do fim de ano, pensar, poxa, o que eu fiz? Como é que foi meu ano? Foi mais para o bem ou mais para o mal? Foi mais crítica ou mais aceitação? E a fraternidade? Eu fui gentil, eu tive palavras doces, mas o coração estava peludo? Ou as palavras saíram, mas o coração estava leve? Então, meus irmãos, essa é uma reflexão que deve ser feita no fim de ano. O que de bom e de mal eu fiz nesse ano, nesse tempo que Deus me concedeu e que agora está se findando. E baseado nisso, nós devemos fazer as promessas do ano novo para serem cumpridas. E para isso, devemos, como eu já disse, reforçá-las no dia a dia, para que não esqueçamos, para que nós não percamos o foco, para que nós possamos perseguir o nosso objetivo, que é a nossa transformação, se de fato nós queremos nos transformar. E lembremos, quanto mais nós nos aproximamos do Cristo, mais nós nos afastamos da massa. Então não esperem que as pessoas possam dizer, nossa, que maravilha, fulano mudou. E também não estranhem se as pessoas disserem, nossa, fulano está tão estranho, está tão esquisito, ele era tão legal. Sabe por quê? Porque as pessoas ainda estão presas à tendência geral da massa. E aqueles que começam a seguir o mestre, começam a se afastar dessas tendências. É um processo natural. Então, devemos compreender que mesmo que haja críticas, nós devemos prosseguir no nosso caminho de aprimoramento moral e espiritual. Caminhar com Jesus é caminhar no sentido do nosso crescimento espiritual. Porque Jesus trouxe aqui foi o ensinamento para que nós possamos passar com galhardia pelas dores, pelos sofrimentos, pelas tristezas, pelas angústias, que são os nossos professores. Quando nós não aprendemos por bem, aprendemos por mal. E quando nós começamos a entender tudo isso, nós começamos a escolher aprender por bem, ou seja, vamos com amor, vamos com boa vontade, vamos aceitar aquilo que não dá para mudar e vamos fazer o nosso melhor, passar por aquilo com resiliência, com serenidade, com equilíbrio, porque o fato é que as provas que vão chegar até nós são necessárias para o nosso crescimento. Não peçamos a Deus para nos livrar da dor, do sofrimento. Peçamos a Deus para nos dar forças, para nos dar entendimento e compreensão para vencermos esses momentos e aproveitarmos as lições que nos chegam. Era isso que tínhamos para hoje, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus nos iluminem, nos fortaleçam no novo ano. Que possamos crescer espiritualmente falando, que possamos evoluir enquanto aprendizes do Cristo e que possamos cumprir as promessas que fazemos no começo de ano. Não adianta colocar semente de romã na carteira, pular 7 ondas, tudo besteira. O que muda, de fato, é o sentimento e a compreensão de que seguir o Cristo é o caminho mais correto. E que as bênçãos de Deus vos iluminem, nos fortaleçam no novo ano, que vocês possam ter sempre a serenidade, o equilíbrio, a força para vencer os momentos de dificuldade e que Jesus está sempre com vocês, mas vocês têm que estar com Jesus.
Porque se não abrirem a porta para ele, no particular, não adianta falar no coletivo, não vai acontecer nada. Ele vai estar sempre pelo lado de fora. E do lado de fora não modifica o nosso íntimo. Era isso que tínhamos, meus irmãos. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja.